Olá amigos, vamos à nossa videonate de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 2 de abril, iniciando o mês. Ibov apresentou aqui uma queda de 0,83%. Dentro do que eu tinha comentado na última videonate, seria interessante o Ibov não voltar mais a trabalhar abaixo dos 85 mil pontos, ou seja, confirmar esse fechamento para cima, não só confirmar, mas gerar nova máxima. Não conseguiu fazer isso no pregão de hoje, ou seja, começou de maneira mais fraca esse forte rompimento. Vai ser importante a partir do próximo pregão, em termos de manutenção desse movimento de alta e de ter gerado a sinalização de reversão da tendência, gerar um próximo candle aqui de força, vindo para um fechamento novamente acima dos 85 pontos e melhor ainda se for acima de 85.708 pontos. Conseguindo fechar acima desse patamar, reforça ainda mais o sinal de reversão de tendência. Por outro lado, o Ibovespa perdendo a mínima do pregão de hoje, ficamos ainda dentro de um cenário de indefinição. Lembrando que a tendência de baixa foi anulada, mas a tendência nesse momento está indefinida. Ainda não temos uma tendência de alta de curto prazo. Então vai ser importante o Ibovespa gerar um reforço aí maior da sinalização ocorrida no pregão de quinta-feira, onde teve uma alta ali de 1,78% e o pregão de hoje devolvendo 0,82%. Seguindo aqui para os futuros, lembrando, se essa videonate estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like aqui no YouTube, um joinha aí no YouTube, também aproveite para se inscrever no canal, através aqui da logo no canto inferior direito do vídeo, basta clicar e se inscrever de forma gratuita. Seguindo aqui para os futuros, gráfico de 60 minutos, planejando aí para o próximo pregão, a gente tem aqui um cenário de indefinição da tendência, uma simetria aqui de um lado para o outro no G60, gera movimentação para baixo e dentro dessa movimentação para baixo vai terminando o pregão. Essa aqui ainda é a última hora de pregão, mas vai nesse momento dentro de um cenário de formação de fundo, é um fundo ascendente, um fundo em cima de níveis de fundos aqui anteriores. Então dentro dessa sinalização fica mais para se trabalhar na ponta compradora de day trade através de um gráfico de 10 ou 15 minutos. Se anular essa formação, ou seja, perder a mínima do pregão de hoje, reforça mais, ou seja, anular essa formação de fundo ou gerar um topo aqui para baixo, gera a possibilidade de se trabalhar mais na ponta vendedora. Mas enquanto não ocorrer nada nesse sentido, fica um cenário terminando o pregão um pouco mais apontando para a operação na ponta compradora. Na sequência, vamos aqui para o dólar no pregão de hoje, um candle de indefinição dentro ali do candle do pregão anterior. O fato é que a característica aqui é de estar dentro de um movimento de baixa, onde proporcionou um topo contra a tendência de alta do gráfico diário, mas um topo no nível aqui de resistência, volta a testar esse patamar de resistência ali na casa dos 3.326 e ficando abaixo desse patamar. Então um candle de indefinição dentro de um movimento de baixa, ou seja, a expectativa seria ainda de continuidade desse movimento de baixa ou mesmo uma correção um pouco maior desse último movimento de subida. Se a gente olhar então para o gráfico de 60 minutos, a gente pode perceber que o dólar está proporcionando no pregão de hoje, aqui no final do pregão de hoje, a formação de um topo, ou seja, ultrapassou essa região. Esse topo está sendo gerado em cima de um patamar que era anteriormente de suporte, ou seja, que pode novamente funcionar como suporte. Se o dólar a partir desse momento anular essa formação de topo, fica mais para se trabalhar na ponta compradora aí de day trade, seja através de pivô de alta no gráfico de 10, 15 minutos, ou mesmo ali através de fundo ascendente nesses tempos gráficos. Mas enquanto isso não acontecer, abrindo em queda, perdendo essa região aqui, que é justamente toda essa região aqui na casa ali dos 3.319, 3.320, perdendo essa região, fica mais para se trabalhar na ponta vendedora de day trade a partir do próximo pregão aí no dólar. Na sequência, PETR4, pregão de hoje, queda de 2,38%. Então, um ativo que está dentro de uma tendência de baixa, gerou uma sinalização mais fraca no pregão passado, volta a ficar dentro da característica de um movimento de baixa e perdendo aqui em termos de oscilação essa mínima de um fundo anterior, ou seja, proporcionando a formação de um pivô de baixa no gráfico diário. Então segue apontando para baixo, onde o seu suporte mais próximo ainda continua sendo esses 20,86, não fechou abaixo desse patamar, e depois R$ 20,51. Neste momento a Petro não se encaixaria para minha operação na ponta compradora, pensando em swing trade devido a essa tendência nesse momento de baixa no gráfico diário, está dentro de uma configuração de baixa também pelo gráfico semanal, ou seja, uma configuração de baixa no sentido de estar dentro de um movimento de baixa. A tendência do gráfico semanal é de alta ainda, ou seja, no médio prazo o ativo ainda aponta para cima.
Vale 3, pregão de hoje, fechamento nos R$ 43,00, alta de 1,87%, seguimos dentro da ponta compradora, o ativo chegou a ter máxima ali de 43,47, perdeu um pouco de força, mas enfim, fechou ainda com uma boa alta no pregão de hoje. Lembrando, nossa operação na ponta compradora, aqui na casa dos 42,50, com o stop em 41,33, esse stop já pode ser trabalhado um pouco mais acima, seja abaixo da mínima do pregão de hoje, 42,32, ou mesmo buscando aqui, 42,32, ou mesmo buscando aqui até monitorar pelo gráfico de 60 minutos. Se a gente jogar até uma média aqui no gráfico de 60 minutos, a gente pode ver que está em cima dessa média, proporcionando a sinalização de fundo no fechamento do pregão, ou seja, não seria mais interessante o papel voltar a fechar abaixo desse patamar ali dos 42,55, gerar nova mínima na hora seguinte, enfim, pontos que podem ser avaliados em termos de redução do patamar de stop dessa posição. Então, olhando aqui para outros ativos, só para mencionar no G60, tendência de alta, para quem está buscando operações mais curtas, ainda abre a possibilidade de trabalhar na ponta compradora, enquanto não anular essa tendência de alta no intraday, que ocorreria na perda aqui dos R$ 42,21. Seguindo, Detex 3, pregão de hoje, queda de 4,05%, ativo que no primeiro dia da compra, gerou um candle muito forte, vindo quase a bater no objetivo na relação risco-ganho de 1:2 e perdeu bastante força no pregão de hoje. Teve uma primeira hora de pregão ruim, eu reposicionei o stop para não sair mais perdendo dessa posição, visto que ela ficou muito próximo na relação 1:2. Aí o ativo foi perdendo força e gerou a nossa saída aqui com um leve ganho, basicamente no 0,26%, capital total mais 0,04%. Ainda é um ativo que dá para se trabalhar na ponta compradora desde que gere alguma sinalização forte aqui pelo gráfico de 60 minutos, vindo fechar aqui uma formação de fundo mais relevante, melhor ainda se for acima ali de um patamar em torno dos R$ 11,55, faz isso aqui, fechamento na primeira hora de pregão e gera nova máxima na hora seguinte, seria uma chance de trabalhar com stop mais curto, usando o gráfico de 60 minutos, mas por enquanto, pelo gráfico diário não gera mais entrada para mim, teria que buscar entrada pelo gráfico de 60 minutos. BBSE3 acionou a nossa saída, ativo reposicionou o stop para baixo da mínima do pregão passado, 28,95. A ação não conseguiu se sustentar aqui na formação de um fundo ascendente, a favor de uma nova tendência de alta que ocorreria se superasse os 29,74. Essa operação então foi encerrada com perda de 0,79%, isso representou no capital total uma redução de 0,17%. Se a gente olhar aqui para a média móvel exponencial de 13 períodos, em conjunto com a outra média que representa a média de 13 no gráfico semanal, a gente pode ver que o ativo está voltando para baixo desse patamar, fechou abaixo das duas, ou seja, traz uma sinalização mais negativa, enquanto não gerar algum sinal de força novamente, pode ser até de um novo fundo ascendente, não encaixa para mim a operação na ponta compradora na BBSE3. Depois disso, vamos aqui para Gol 4. Gol 4 no pregão de hoje, fechamento aqui em queda de 1,39%, fechamento em queda de 1,39%, o ativo bateu de novo no patamar ali de resistência, que foi um topo gerado, e não conseguiu se sustentar acima, fez esse candle forte aqui na primeira hora de pregão, não conseguiu dar sequência, ou seja, dar continuidade ao movimento de subida, foi perdendo força. O stop desse ativo, eu terminei saindo dessa posição quando veio a fechar aqui abaixo da média móvel de 13 períodos, ou seja, o que levou a compra foi aqui pelo gráfico de 60 minutos, esse candle aqui de alta. Então, dentro desse candle de alta, o ativo trouxe a possibilidade de entrada, fechando acima da média móvel de 13. E agora volta para baixo, desconfigurou o que eu gostaria de ver nessa operação. Então, eu encerrei essa posição, da mesma forma que eu comentei ali na Detex 3, se o ativo gerar algo mais significativo para cima, algo semelhante a esse candle aqui, traz a possibilidade de voltar a uma posição comprada, na expectativa de pegar um movimento que saia rompendo toda essa zona de resistência localizada aqui na região dos R$ 21,90 e se estendendo até os R$ 22,22. Brasil Foods, só para mencionar que essa operação ficou aqui com basicamente no 0 a 0 mais 0,05% mais 0,01% capital total. Brasil Foods, BRFS 3, recomendação de compra no pregão de hoje, mais pelo gráfico de 60 minutos, colocando aqui sem as médias, a gente pode perceber que pelo gráfico de 60 minutos o ativo é um ativo que está em tendência de baixa no gráfico diário, no gráfico semanal, no gráfico mensal, enfim, um ativo alinhado para baixo, mas dentro de um cenário mais esticado para baixo de maneira geral. E aí, como abriu o pregão
superando já a máxima do pregão anterior, trazendo a possibilidade de gerar um repique um pouco maior. Até se a gente for falar aqui em termos de resistências mais próximas, seria 23,65, 23,70. Se a gente colocar também aqui uma média, um retorno ali, um toque numa média móvel exponencial de 3 períodos, 24,06. Então, dentro da sinalização positiva no gráfico 60 minutos de um pivô de alta na primeira hora de pregão, recomendei compra na superação da máxima da primeira hora de pregão, com stop abaixo da mínima dessa primeira hora de pregão. Então essa compra foi executada, foi perdendo força depois que ela executou, não acionou o stop da nossa posição, mas ficou muito perto disso. Fechou ali em 22,92. O que seria importante para a nossa posição é que o ativo gere aqui algum sinal mais relevante para cima na primeira hora de pregão nesta terça-feira. Então, passando aqui os dados dessa entrada. Os dados da entrada na Brasil Foods, 23,31 com stop em 22,82. Isso proporciona um risco de 2,1% e projetando um objetivo na faixa dos R$ 23,80, que é na região justamente que eu comentei no gráfico diário de dois fundos anteriores em conjunto com a média que está um pouco mais acima na casa dos R$ 24,00, ou seja, sem exigir muito do objetivo para cima, visto que a gente está trabalhando num cenário de tendência de baixa de curto prazo, tentando pegar um pedaço de um movimento de recuperação no ativo depois de uma baita esticada para baixo. Olhando aqui então para outros ativos, B3SA3, antiga BVMF3, ativo que chama atenção em relação à entrada na ponta compradora. Se a gente observar o ativo também, assim como o Bovespa na semana passada, anulou a tendência de baixa, mas nesse momento vai se sustentando. Se a gente jogar aqui também uma média, a gente pode ver que vai se sustentando acima dessa média. Então, dentro dessa sustentação acima da média, o fechamento do ativo lá pelo gráfico 60 minutos foi algo interessante. Ou seja, dá para se trabalhar numa compra aqui na superação dessa máxima dessa última hora de pregão, ou seja, na faixa dos 26,50, trabalhando com stop abaixo da mínima desse fundo. Ou seja, a expectativa seria de pegar um movimento aqui para cima. Caso entre aqui e ela reverta para baixo, seria o acionamento do stop dessa entrada, tentando pegar, ou seja, um stop mais curto, para um objetivo aí, uma melhor relação risco-ganho, pelo menos de 1 para 2 aqui para cima em relação a esse stop. Lembrando, em termos de resistência, o ativo tem resistência ali na casa dos R$ 27,00, seguido de R$ 27,32 e R$ 27,42. São os próximos níveis mais relevantes de resistência para B3SA3. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.